Uma boa noite a todos. Que Jesus nos guarde com sua paz, nos ilumine. Falar de Chico Xavier é de uma forma assim fácil e ao mesmo tempo extremamente complexa. Todos têm uma faceta a contar uma história, a contar o Chico. Não há espírito na qual às vezes a gente não trombe, não conheça. Os mais antigos, que não têm uma história para contar, que não foi lá em Uberaba conversar com o Chico, nos conta coisas maravilhosas que aconteceram com ele ontem. Ora, se temos milhões de pessoas, ou talvez milhões mesmo, que o Chico deve ter atendido em sua existência física, nessa reencarnação, quizá possamos dizer da obra dele, extremamente vasta, grande, grandiosa. Qualquer arremedo que se quiser falar sobre a especulação, de se comentar, ou se falar, ou se fazer um compêndio da obra de Chico Xavier, é quimera. Nós ainda não temos evolução espiritual e muito menos intelectual, e nem muito menos gerencial, para que se possa fazer um compêndio e se entender sobre a obra de Chico. Talvez daqui a 100 anos nós começamos a arranhar e ter uma ideia do que é a obra desse indivíduo. Ninguém aqui, de forma nenhuma, vai duvidar que o Espiritismo é conhecido antes de Chico, depois de Chico. Ele nasceu com Allan Kardec, foi a primeira grande onda. E ele reviveu uma nova fase, um novo degrau, um novo patamar do Espiritismo com Chico Xavier. E essa ideia, hoje já se tem uma pequena ideia disso, mas no futuro nós vamos ter uma ideia muito mais concreta a respeito disso. Porque a própria ciência nos dá aval daquilo que o Chico já dizia há 50, 80 anos atrás em suas obras. Então, falar sobre a obra de Chico Xavier é uma quimera, dizer que depois nós vamos dizer tudo, mentira. São 439 obras psicografadas, editadas, mais de 3 milhões de livros vendidos dessas obras. Se especula mais ou menos que tem muito mais. Mais de 12 idiomas traduzidos. Só de obra psicografada. Agora, de atrás, eu estava fazendo uma palestra lá no Centro Espírita Fé, Amor e Caridade de Paranavaí, e a senhora que dirigia, você sabia que descobriram 2 caixas de áudios, desses de rolo antigo, quem é mais antigo sabe aqueles áudios de rolo, aquelas fita deck grande, lá no Centro de Espírita de Uberaba, escondido numa prateleira. Eram psicofonias de Chico Xavier. E a Febe está transcrevendo isso tudo. E ela me disse, porque ela estava fazendo uma pesquisa sobre sonhos, e ela encontrou lá uma psicofonia do Chico Xavier. Psicofonia nunca tinha visto. E foi lá, era muito recente isso. Então, vocês imaginam que deve ter nos arcabouços. Quando ele morreu há alguns anos atrás, nós vimos na semana passada, quase uma década atrás, 2, já se falava disso, já se tentava já levantar as cartas das mães, as cartas que ele psicografava, quase dieturnamente, quase todos os dias lá em Uberaba, e em São Leopoldo também. Conseguiram umas par de milhares, que estão também digitalizando e transcrevendo essas cartas. Agora vocês imaginem pessoas que subiram com as cartas. Não existe a quantidade de obra que foi para o ralo, está escondido ainda por debaixo, e que vai se precisar ainda muito tempo, muita pesquisa, muito suor de nós espíritas e não espíritas, para poder se fazer um simples espectro da obra do Chico. Para que depois se possa fazer uma análise crítica. E depois dessa análise crítica, um compêndio e uma pauta de estudos. Imagine quanto isso vai dar. São muitos espíritos, milhares de espíritos que se comunicaram para ele. Ele é a maior antena psíquica, talvez, que o mundo já viu. Com certeza. Uma das maiores antenas psíquicas entre o mundo físico, esse que nós vivemos, e o extrafísico. Então, o que eu vim tentar fazer? Quando eu percebi isso, e o tamanho da vaidade intelectual de tentar fazer uma obra, que nossa, cair na real. O que eu vou tentar fazer hoje aqui com vocês é traçar um norte,
uma estrela, vamos dizer assim, uma roda dos ventos, um norte, sul, leste, oeste. Claro que esse norte, sul, leste e oeste é batizado por mim. Cada um pode fazer também o seu, se debruçar sobre a internet, debruçar sobre as obras, debruçar sobre as bibliotecas, né? E os milhares de sites que existem, as milhares de bibliotecas espíritas que existem por aí, e fazer o seu próprio fazer a sua própria linha de horizonte, a sua rosa dos ventos. Cada um pode fazer a sua, e isso vai enriquecer demais a nós mesmos como espíritas. Porque, como eu já havia dizendo, existe realmente vamos dizer assim, um projeto do mundo trevoso, do mundo negativo, em colocar o Chico como um doivano, como um homem de ilusão, que vendia ilusões. Né? E isso, essa pequena palestra, esse pequeno intervalo que eu vou ter com vocês, é uma tentativa de desmistificar isso, trazer as coisas para o seu real patamar, trazer as coisas para a sua real realidade. Coisas que se falava há 20, 30 anos atrás, e os espíritas, as novas gerações que estão vindo aí, estão literalmente esquecendo. E nós não podemos deixar isso acontecer. Nós precisamos passar esse cetro para frente. Né? Vai chegando na casa dos 40, vai chegando na casa dos 50, vai beirando a casa dos 60 e nós percebemos que o movimento vai se traindo. Nós precisamos de gerações novas, de gente nova adentrando a isso, e a pessoa tem que ter uma certa visão do que ela vai fazer. Nós precisamos entregar, nós os mais antigos, a batuta para vocês mais jovens, tocar isso para frente. E essa pequena palestrinha, esse pequeno interlóquio, essa pequena conversa, ela vai servir para despertar em vocês essa curiosidade em se debruçar sobre ela. Porque se nós tentássemos fazer um pequeno prólogo de cada obra do Chico, nós teríamos dias. Simpósios de 3 horas, sexta, sábado, domingo, provavelmente levaríamos meses só para contar em 5 minutos cada livro. E é impossível. Porque os livros deles são muito densos, são muito significativos, é muita informação que tem lá dentro. Não se faz um prólogo, não se faz uma pequena leitura dos livros do Chico, que seria assim uma ofensa à memória e à obra dele. Então, o que nós vamos fazer aqui hoje mesmo é uma tração do norte, sul, leste e oeste. Norte de Madeiras. Gostaria que cada um de vocês despertasse, cada um criasse o seu. As primeiras obras. Nós vamos falar de obras que são significativas e que eu as li, me empolguei demais e gostaria que todos vocês lessem. E é unânime, da parte a qual a gente conversa aqui, principalmente dos mais antigos, em citá-las. A primeira obra, na realidade, não foi o Parnaso de Além Túmulo, vou falar agora, mas a primeira obra mesmo, a segunda obra mesmo, foi Cartas de uma Morta, que é Maria, Mãe de Deus, sua mãe. Cartas mensagens que recebeu da mãe dele, singelo, extremamente evoluído, que veio simplesmente aqui no mundo dar luz ao Chico. E, logicamente, amparar o mundo espiritual. Um dos muitos que amparou o Chico na vida física do lado de lá, amparando-o do lado de cá. A primeira obra dele que é significativa é a primeira, é de 1932. Foi publicado Parnaso de Além Túmulo pela Federação Espírita Brasileira, FEB. A obra é uma coletânea de poesias ditada por espíritos de poetas brasileiros e portugueses já desencarnados, mortos, se você quiser dizer. E ele teve grande repercussão junto à imprensa e à opinião pública. Por que ela é tão importante? Porque era um indivíduo que praticamente tinha seus 20 e poucos anos, trabalhava lá no Nuclear, servindo pinga. Porque ele pegava aquele senhor que já é uma entidade, ele se comovia de compaixão pelo indivíduo, que tinha suas necessidades e tinha que tocar o bar até mais tarde. E o Chico pegava logo depois que terminava essa selagem, outros da venda de ordem estrangeiros que tinha na loja da mãe dele, que encerrava um certo período da tarde, e ia trabalhar nessa loja. Foi lá nessa loja que ele recebeu o primeiro convite de obras. E por que ele é tão significativo? Porque esse indivíduo passicólico, lá no interior de São Leopoldo, 20 e poucos anos, vendeiro,
falar de 20 poetas brasileiros e portugueses mortos, poesias, assinar Castro Alves, Cílio de Abreu, e tantos outros poetas portugueses. Isso é muita coragem. Por quê? Porque essa obra, quando ela caiu na mão do público, a Academia Brasileira de Letras se pronunciou. Tentaram, agora a gente pega os espíritos. E, logicamente, o indivíduo que foi eleito para que fizesse um estudo sobre a métrica, sobre a forma, sobre o conteúdo, porque cada poeta, eu não tenho muito de poesia, tem a sua forma de compor suas poesias, suas letras. E são particulares dele, as rimas, o tipo de rima, o tipo de tema que ele usa, as entonações de voz que se tem na poesia, que tem, como você fazer uma poesia, é característico de cada um. E Humberto de Campos era o indivíduo na Academia de Letras que mais conhecia desses poetas todos. O brasileiro era o maior entendido, ele era o maior especialista. E ele chanfrou que todas aquelas poesias, nenhuma, realmente tinham o cunho e a forma dos poetas que estavam ali. E aí houve uma celeuma, houve uma divisão entre a academia. Uns que acreditavam no Humberto, outros que não. E aí tem a famosa frase de Monteiro Lobato, que vem em defesa do Chico, em defesa do livro, para os senhores, se esse humilde caixeiro, vendeiro lá de Pedro Leopoldo, letrado com 4 anos de estudo só sabe ler e escrever, consegue imitar 20 poetas brasileiros e portugueses mortos, ele tem a capacidade de ocupar qualquer cadeira dos senhores. E todo mundo se silenciou. Por isso que ele é tão significativo, porque é o cartão de visita do Chico. A chanfra da sua mediunidade potente, de que ali estavam falando pessoas já desencarnadas e extremamente famosas pela obra literária que eles tinham colocado. Então, logicamente, o Chico já estampa e abre alas do futuro revelador que ele iria nos trazer e da confiança que o povo brasileiro, o mundo espírita, dedicaria a ele. Por isso que essa obra é tão significativa. Pena que hoje em dia a poesia está em desuso, entre os mais jovens, ninguém mais lê poesia, né? Mas leiam e façam um paralelo, né? Busquem um lá e outro cá, peguem um Castro Alves lá e um Castro Alves no Parnaso, vocês vão ver como parecido é. Desafio vocês. Esse fato ele vem, eu vou dar um salto de cá e cá lá, para colar, para não vai ser assim muito fácil de entender a palestra. Não tem uma ordem cronológica, não interessa. A ordem que é despertar em vocês o interesse. Mas esse fato eu também descobri pesquisando. Fred Figner, ou Frederick Figner, né? O famoso dono da Odeon, várias vezes presidente da Academia da Federação Espírita do Brasil, grande orador, um dos maiores filântropos de sua época, talvez o maior, fundador de centros espíritas com dinheiro próprio, casas espíritas, orfanatos, hospitais, muita coisa mesmo esse indivíduo fez. Ele se falecido em 1947, com quem Chico se correspondeu por mais de 17 anos. E legou vultuosa soma em testamento, repassada integralmente pela fé. Quando ele morreu, ele deixou uma grana miliar. Imediatamente ele remeteu esse dinheiro à Federação Espírita que desse o fim a qual o Frederick Figner fazia na sua obra de vivo. Essa é uma curiosidade. E interessante, um ano depois que o Frederick Figner morreu, ele publica essa obra em 1948 chamada Voltei. É conhecido como Irmão X. Irmão Jacó, perdão. Irmão Jacó. Leiam. Por que essa obra é tão importante assim para esse mundo espírita? Por que voltei? Na minha classificação, depois do Parnaso, é uma das obras mais importantes do Chico. Porque Fred Figner, quando chega ao mundo espiritual, ele se gabava de ser um espírita. Então nós, espíritas, temos muita maneira de nos considerar os escolhidos, a última bolacha do pacote.
As indivíduos que estão lá já estão com a chancela carimbada para o céu. Entendeu? Ora, ele fazia filantropia aos montes, muito dinheiro. Muito, muito. E lembrei de uma passagem depois de Bill Gates, daquela passagem do jornaleiro, vocês conhecem? Não conhecem a passagem do jornaleiro? Quando o Bill Gates era pobre, igual nós, ele chegava por 2 vezes ele chegou na banca de revista do aeroporto, não lembro da cidade. E lá ele não tinha dinheiro para pagar. E por 2 vezes aquele senhor falou assim, não, pode levar, eu já vendi jornais o suficiente, já estou em lucro, pode levar isso daí, eu vou vender mesmo, pode levar. E quando ele ficou milionário, bilhardário, ele se lembrou daquele indivíduo, ele voltou até a banca. Ele falou, olha, lembrei do senhor é um caso significativo, despedido, que compaixão, que valentia. Eu gostaria de ajudar o senhor com o que o senhor precisasse. O senhor montar um negócio, por casa, deixa eu dizer, grande, pode colocar só no dinheiro que você quiser que eu vou lhe dar. O senhor sabe quem sou eu? Aí o homem falou assim, sei, o senhor é o Bill Gates, o homem mais do mundo. Ele falou assim, mas o tamanho do bem que eu te fiz, por mais dinheiro que o senhor tem, por mais dinheiro que o senhor coloca, eu faço mais do que isso, senhor. E aí ele falou assim, verdade. Porque no tal de jornal, se somasse conta só a cifra de quanto aquele cara tinha, valia a banca dele, versus o jornal, por mais que o Bill Gates desse dinheiro para ele, não ia chegar a cifra do jornal que o cara tinha dado. Então nos coloca na seguinte posição, que a caridade e a benevolência, ela é dada pela capacidade que cada um tem de fazê-lo. E se você tem muita capacidade e fazer muito, ótimo. Mas aquele que tem pouca capacidade de também fazer pouca, também vai ser tão grande quanto a sua. E o Fred Wigman chegou lá e ele percebeu que ele não tinha luz. Ele não brilhava, ele era escuro. A alma dele era escura. E ele encontrou e ele pasmou muito mais quando ele chega para uma pessoa que era seu serviçal, que era seu faxineiro lá na Odeon, e falou, seu Fred, o senhor aqui, que prazer em vê-lo, muito obrigado. O quanto as suas palestras me ajudaram, mudou a minha vida, dei um novo ciclo na minha vida, dei uma nova guinada, repaginei a minha vida inteira, modifiquei o meu visual, modifiquei a minha força interior, e aí o Fred ficou olhando para o cara e o cara brilhava. E ele não brilhou. Então, voltei, serve muito para colocar o espírita no seu verdadeiro lugar. Verdadeiro lugar. Porque na maioria das vezes, na qual nós nos deparamos por aí, nós somos os fariseus da nova era. Nos colocamos como uma religião que está no píncaro, que vai ser o futuro das religiões. E estamos na sua vanguarda. Somos portadores da vanguarda. Mas quando nós olhamos para trás e vemos aqueles humildes jornaleiros, muito mais carinhosos, muito mais generosos que nós somos o Fred Wigman. Lembra o efeito? Nós somos ele amanhã. Nós somos você amanhã. Ele é nós amanhã. Por isso que voltei é tão significativo, porque traz o mundo espírita a uma realidade maior, a uma realidade verdadeira, de mudança interior, de mudança de sentimentos, de patamar de sentimentos que vai revolucionar a nossa alma e dar de verdade para aquilo que nos interessa, que é a imortalidade. As coisas verdadeiramente valem a pena. Por isso que voltei é uma obra tão importante, porque ela centra no indivíduo, ele se cita, ele se coloca, e logo no início, muito interessante, quando ele está no esquife, né, ele se depara e percebe que está todo mundo no velório, ele fala, calma, seu espírito, não se preocupa não, ele, calma, seu Fred, ele desmaia, acorda 15 dias depois do nosso. E ele entendeu porque ele estava ligado ainda tanto aos liames carnais, calma, o senhor não está desligado. A equipe que foi desligada chegou, calma, senhor Fred, ele teve assim, ele desmaiou, 15 dias depois do plano espiritual. Cuidado. Tá? Voltei, é muito importante, deve ser lido, leiam. Segundo, década de 30. Duas obras que são fantásticas.
E a maioria das vezes a gente percebe que quando se fala delas, se misturam muito uma e outra. A primeira obra de envergadura que todo espírita devia ler, do Chico, é A Caminho da Luz, do Emmanuel, que é de 1930. E a segunda é Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Por que eu coloquei essas duas? Porque elas são muito significativas. Muito significativas. Primeiro, A Caminho da Luz é aquele momento em que Jesus junto com Eliel, que é o pai de Gamaliel, dá a ideia de, olha, nós precisamos dar uma repaginada no cristianismo. Deturparam demais. Levaram você para dentro do tempo pagão. Olha o drama. E era logo no auge da Idade Média, da Idade das Trevas. E lá em Caminho da Luz, nós percebemos Jesus mais Eliel planejando a chegada do Espiritismo, conclamando Kardec ao trabalho. E, pasmem, já junto com Kardec estava Napoleão, que era aquele indivíduo que iria preparar a Europa e a França para ser o grande país que lá se encontrava. E Napoleão, ele sabia, meio fervorosamente, 50% ele conseguiu fazer, e os outros 50% não. E lá a gente vê isso tudo no Caminho da Luz. E Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, é quase uma continuação. Porque quando o Espiritismo fale na França, está falido na França, está morrendo na França, e é lá que Ismael é conclamado a Jesus a formar a terra de Santa Cruz. E lá ele conclama e chama os indivíduos que estão nos umbrais dos infernos. Aqueles que detrataram o cristianismo e que levaram o cristianismo àquela situação tenebrosa que se encontrava na Idade Média, antes do século das Luzes, do século XVI, XV e XVI, a vir ao Brasil e fundar. E lá Eliel se encarna por Dom Manuel, o Navegante, e veio à Terra desenvolver em Portugal as naus que iria cruzar o mundo, e já cruzar o Atlântico e descobrir a Terra de Santa Cruz, no sul do Brasil. Então, quando a gente pergunta, mas não é Coração do Mundo, Pátria do Evangelho? Nós somos os indivíduos que detratamos o cristianismo lá atrás, que destruímos o cristianismo. E os mesmos também que na Europa, durante o século XVIII, destruímos também o espiritismo. Conclamamos lá desencarnado, conseguimos afundar o espiritismo na França e voltamos com uma nova oportunidade no Brasil e fundar uma nova expectativa, uma nova versão, uma nova fase desse cristianismo. Que nós não podemos entender que o cristianismo é a grande evolução humana que deve ser realizada em todos os corações. E que o espiritismo é mais uma ferramenta que Jesus cria. E nós aqui no Brasil, mais uma equipe a tentar desenvolver isso nos corações do mundo. Em primeiro nosso, depois do mundo. Por isso que o Coração do Mundo é tão importante, porque essa é a primeira faceta. E a segunda grande faceta é aquelas pessoas que conclamam em dizer que este é um mundo desgovernado, governado por homens trevosos. Não! O mundo é governado por homens miraculosos, por pessoas, indivíduos, espíritos de luz que estão lá a comandar os nossos caminhos. Eles estão a comandar os nossos caminhos. Eles são os grandes arquitetos, os grandes gerentes dessa pátria. Não são os políticos que estão lá em Brasília. Não são tantos presidentes que esteve aqui, ou os prefeitos, os vereadores que fazem as nossas câmaras. Não, são eles que coordenam e balizam tudo. Isso é bem importante nessas duas obras. Devem ser lidas, tá? Porque ela tem uma interpretação e uma ótica espiritual e teológica. Elas são a base de uma compreensão de como o mundo espiritual planeja em grande porte. E nós fazemos aqui um pequeno, cada um de nós, em cada coração. Essa não é uma obra espírita. Também não é uma obra de Chico. Chama A Psicografia perante os Tribunais. É do Miguel Tamponi, é uma obra de direito, em jurisprudência. Quem é Clausio, quem é advogado, sabe que é jurisprudência, que monta, dá base às decisões judiciais dos nossos queridos juízes. Né? E Psicografia perante os Tribunais, ela atesta aquela, quando a próxima obra que nós vamos falar, essa Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, a família de Humberto de Campos foi assinada por Humberto de Campos,
depois ele começa a psicografar suas obras, escrevendo como irmão X, por causa da família ter processado a FEB para adquirir direitos autorais conferidos pela obra da situação do Papa Evangelho. E lá a decisão unânime do tribunal que gerou, a jurisprudência que gerou esse livro, é que o indivíduo tem direitos autorais durante a fase em que ele está vivo. Depois de morto não tem mais. Essa é a discussão que o Miguel Timpone traça, né? E foi uma das únicas vezes realmente que a FEB defendeu isso. Depois quase foi abandonado. Só voltando novamente, 71, quando isso explode lá na frente, como a gente vai ver, com pinga-fogo. Porque ia doer no bolso. Opa, vai doer no bolso. Calma, eu não pulei, mano. Deixa pro final. André Luiz. André Luiz, lógico que se a gente fosse, eu escolhi dois grandes espíritos de escola que teve junto com o Chico. Um que foi o André e o outro que foi Emmanuel, que são os dois maiores nomes. Mas tem tantos, nossa. Tantos que seria, ficaria talvez com uns 15 minutos colocando os grandes, só em nomes. Por que eu escolhi o André Luiz? Porque o André Luiz é conhecido como repórter da espiritualidade. Começa lá em 1943. E vem a público um dos nossos livros mais populares espíritas, que é o Romance Nosso Lar. Inicializa a parceria com o André, o repórter do mundo espiritual. Por que nós? E eu acho que todo mundo fala muito do nosso lar, mas não é a obra de maior envergadura. E não é a melhor. Por que se conversa com o nosso lar? Porque pela primeira vez se quebra aquele paradigma que diz o seguinte: então se morrer, se existe vida após a morte, como é que ninguém voltou para contar? Voltou sim, e muitas vezes, e essa não foi a primeira. Nós remontarmos lá na antiguidade, muitos, desde os santos, até os gregos, passaríamos por tantas que voltavam realmente para contar. Naquela parafraseira daquela palavra de Jesus, onde o homem rico pede: então, Senhor, peça a um dos mortos que retorne e mostre meus irmãos, eu tenho 5. Lembra a palavra do pobre e do rico? Que conte o que o pai Abraão fala. Mas se eles têm os profetas, que os escutem. Eles têm os profetas, nós temos os profetas que nós não escutamos. E o nosso lar é importante porque ela dá uma visão de como se processa, desde o momento do desenlace físico do André Luiz, a passagem dele de 8 anos pelos umbrais, né, o seu distanciamento em uma das instâncias espirituais do nosso lar, e depois eu fiquei sabendo lá no Cepac também. E pão nosso, vinho de luz, tem mais duas, pode ser no mesmo, são 5 obras. De Emmanuel, são nomes de cidades na espiritualidade, de instâncias espirituais do plano extrafísico, a qual Emmanuel faz uma homenagem. Então, essa parceria começa com o nosso lar, mas ela não termina. E lá, em nosso lar, finaliza nosso lar com André tendo a ideia de começar a escrever. Ele escreve. O pessoal de nosso lar vê os diários de André Luiz, desde o momento em que ele se encontrava na sua morte, do seu desenlace, da sua passagem pelos umbrais e toda a experiência que ele teve em nosso lar. Acharam interessante. E aí se começa a unir o Chico com o André, e leva ele lá em Emmanuel. Tem muitas. Eu gosto mais de Missionários da Luz. É uma obra que eu particularmente gosto demais. Tem muito mais informação que o nosso lar. Muito. Mas ela é em ordem cronológica. Aqui. 43, nosso lar. 44, os mensageiros. 45, Missionários da Luz. 46, obreiros da vida eterna. Fantástica. 47, no mundo maior. 48, agenda cristã. 49, libertação. Todos em sequência. Não para aí. Eu gostei dele, eu gosto dessa. 1955. Também de André Luiz. Nos domínios da mediunidade. Por que essas obras são tão singulares? Porque depois dessa obra, elas são marcos, são muito originais. Depois que foi feito essas obras, muitas outras psicografias, muitos outros médiuns
passaram também a psicografar, encarnados, tá? Sueli Calda-Chuva, por exemplo, eles encarnados passaram a psicografar obras no mesmo contexto, aonde atesta como funciona a interação entre os médiuns numa mesa espírita, numa audiência mediúnica, né? Uma sessão mediúnica, onde tem os doutrinadores, onde tem os médiuns, como isso funciona, e a espiritualidade do lado de lá funcionando com esses indivíduos que intercambiam o mundo físico e o mundo extrafísico. Nos domínios da mediunidade foi a primeira em 55. Deve ser lido por todos. É uma obra de estofo que mostra mesmo como é que funciona. E, logicamente, André não fala isso a rigores, ele simplesmente reporta o que ele está vendo. Por isso que nós temos que nos debruçar muito sobre o que o André viu do lado de lá, o que acontece nas casas espíritas, como se processa a interação entre o médium e o espírito desencarnado, e a interação também entre os desencarnados e o espírito que faz a doutrinação. Todos somos guiados num feixe maravilhoso. Essa é uma obra que eu falei um pouquinho para falar, gostaria que vocês lessem também. E aí continua. Ação e reação no mesmo estilo. Ação e reação de 55. A evolução em dois mundos, mecanismos mecanismos da mediunidade, todos no mesmo esquema. Sexo e destino, importante, nos dá uma nova fisionomia de como é as interações e os conluvios, as reuniões entre uma vida anterior e uma vida próxima, como as nossas vidas se entrelaçam. E a sexualidade é uma coisa maravilhosa e nos possibilita dar um salto muito quantitativo em cima daquilo que a gente achava como sexo, como um fato fisiológico, que foi. E ele passa a ser, nesse livro, uma coisa muito mais ampla. Chico abre isso para o mundo criativo, o mundo da criatividade, o mundo onde nós podemos usar nossa força criativa para o trabalho, para produzir coisas úteis ao mundo. É um novo enfoque muito mais amplo do que hoje, a querelazinha de igualdade de gênero que nós vivemos especulando hoje, né, chafurdando a cabeça das crianças, uma coisa tão que no momento eles não têm que pensar nada disso. Deve ser lido, livro fantástico. E a vida continua, sinal verde, tanto azul. E a gente ficaria aqui talvez, são 13, só coloquei 9, mas são 13 ou 14. Esqueci algumas aí. Porque é um compêndio grande, excelente. Lá ele conta praticamente o que acontece nessas obras. André faz um resgate, se interage com várias equipes espirituais que trabalham no mundo extrafísico e no mundo físico, principalmente junto às famílias de encarnados, e no momento do desenlace, e no momento do suicídio, como se processa, como vai fazer os resgates dessas pessoas, e como elas são resgatadas para os planos espirituais. Basicamente a crônica é essa. E logicamente os embasamentos, junto à doutrina espírita guindando tudo isso, junto à moral cristã de caridade sem fronteiras. Basicamente, os livros, se a gente pudesse resumir, seria basicamente isso. Mas é pouco. É pouco, é muito rasteiro. E muito nervoso falar das obras do André só nesses termos. É muito mais profundo. Evolução em dois mundos, então, é uma coisa fantástica. Porque ele nos dá um novo mecanismo de como funciona a evolução da alma humana, como funciona a evolução do perispírito a mundos densos igual aos nossos, como eles vão se quintessenciar e conseguir dar mundos menos densos, aonde a existência dura séculos, e os corpos são mais afáveis, são mais clean, são mais leves, em outra dimensão. É isso que fala, não está aqui, evolução em dois mundos. Então, se falar da obra de André, desses termos, é muito rasteiro. Tente se mergulhar dentro, começar a ler devagarzinho, com paciência e com carinho. E com essa ótica, que ele está nos contando coisas que nós só vamos, talvez, fazer, parafraseando aquilo que eu falei anteriormente, nós só vamos resgatar muito lá na frente. Muito lá na frente mesmo, nós vamos começar a entender. Se fala, por exemplo, hoje em dia, se descobriu mecânica quântica, e lá se fala disso. Muito. Quando a gente começa a descobrir as coisas que vão evoluindo, fazemos releitura da obra de André Luiz, eu falei, meu Deus, isso aqui é
quântica, isso aqui é física quântica. Percebam, tentem entender isso, que vocês vão se maravilhar com a obra do André. Década de 60. Por que eu quero falar da parceria com o Valdo Vieira? Não me falo. Mas essa parceria com o Valdo Vieira foi muito frutífera. O Valdo Vieira ele psicografou praticamente quase que por mais de 10 anos, 11 anos com o Chico, psicografou junto com o André Luiz 17 obras, aonde André psicografava uma página e o Valdo Vieira psicografava uma outra página. Depois eles juntavam isso, faziam 2 partes de uns livros. O que o André queria fazer com isso? Dar valor de que aquela obra não pertencia ao Chico, não era dele, e que Chico era um instrumento, e que o Valdo Vieira também não era dele, é que o Valdo Vieira era um instrumento. O que aconteceu logo depois que o Valdo se espirrou, foi contra o status quo que se montava no Espiritismo no Brasil e montou uma outra seita, uma outra religião, saiu e criou a conscienciologia. Se eu não me engano, ele era vivo. Morreu já? Obrigado. É que morou muito tempo aqui em Foz do Iguaçu e criou uma nova seita. Não sabia que ele tinha morrido. Já morreu. Então, por que é tão importante? Porque é basilar. Mesmo acontecendo essa ruptura, Chico jamais levantou a voz contra a obra. Jamais fez uma crítica negativa para a obra. E jamais desvalorizou o trabalho que o Valdo fez. O contrário não é do Valdo Vieira, mas do Chico nunca. Essa é a qualidade na obra do Chico. Jamais fazer crítica, mesmo que ele recebia críticas vorazes, ele se calava. O Jesus também fez no Calvário, se calou. E a gente tem que aprender muito com isso. Nós somos muito raivosos quando somos ofendidos, nós somos muito raivosos quando somos contrariados, ou quando não vamos contra aquilo que a gente pensa e faz. E ele nos dá provas legais disso. Por isso que a obra do Valdo é importante. Em 55, o Chico conheceu pessoalmente o médium, ele era estudante de medicina, Valdo Vieira, e resultou em uma parceria espírita que durou de 66, na qual psicografaram 17, de 55 a 66, basicamente 11 anos, na qual psicografaram 17 livros em comum. Isso é fantástico. Poucas pessoas falam sobre isso, sobre essa parceria, e eles não sabiam realmente, um estava falando do que o outro estava escrevendo. Se acolcheavam nisso mesmo no final. Prova, legal mesmo. Poucas pessoas comentam sobre isso. 1970. Eu falei, é só um soslaio. É só um horizonte. Por que eu escolhi Pinga Fogo, o programa Pinga Fogo? Foi 2 programas nos anos 70, final dos anos 70. Porque na primeira vez o Espiritismo ganha estofo a toda a população brasileira. Todo mundo conhece o Espiritismo através do programa Pinga Fogo. Foi a maior programa, a maior audiência da história da TV brasileira. Mais de 92% de toda a audiência da TV brasileira. Foi tão estrondante que fizeram a segunda. Foi lá no Pinga Fogo, na TV Tupi, 28 de julho de 1971. E conseguiu a maior audiência da história brasileira, nunca batida. E uma nova edição do mesmo programa em 21 de dezembro de 1971. Até um tempo atrás estava no YouTube, não sei se tiraram. Ainda está, né? Assistam e preste atenção no que o Denis fala. Preste atenção de camarote. Ele fala alguma coisa sobre sexos que nós estamos discutindo hoje e dá uma confusão de gênero fantástica. Escutem, prestem atenção no que ele fala. Nós só vamos entender, talvez, no futuro, quando a gente puder realmente articular tudo aquilo que ele estava dentro, qual era a base, o que ele estava querendo nos dizer lá. E o mais legal disso é que sai do comum, sai das linhas espíritas, porque até esses anos 70, o espiritismo, se hoje ele ainda é conhecido como uma doutrina a qual alberga só as pessoas mais cultas, só os indivíduos mais letrados, ele tem esse alcunha mesmo. Porque ele exige estudo, ele exige razão, ele exige uma certa circunspecção em cima da religião. Então ele nos chama, ele quase que peneira os intelectuais de escola. É quase que uma obrigatoriedade disso. Mas isso também não qualifica o indivíduo menos letrado, o Chico prova disso, de que todo indivíduo pode também ganhar e conhecer o Espiritismo. Todo. E o Pinga Fogo dá esse escopo ao povo brasileiro. Dá esse escopo. E foi um boom.
Então o Chico naquela época atendia, né, liberava 100, 200, 300 pessoas por dia, ele passou a atender 2.000. Chegou uma hora que ele ficou cansado e começaram a distribuir senhas. Então é um momento muito ímpar, porque nos guinda o Espiritismo, nos guinda para todo indivíduo brasileiro, para todo mundo. Se você falar qualquer um, hoje, até hoje em dia, quem foi Chico Xavier, qualquer um sabe, qualquer indivíduo sabe, graças a esse programa. E aí a população do Brasil se volta realmente para o Espiritismo de uma forma diferente, com um olhar curioso ao primeiro momento. E lógico, deixa eu chegar. Por que Emmanuel é tão importante? Porque Emmanuel é um dos espíritos lá em Brasil, no Pátio do Evangelho, é hoje ele proclama. Ele é um dos que está ao lado do Senhor, ele faz parte da pleia dos espíritos próximos de Jesus. Próximos. Sem encontrar a verve de Emmanuel. Ele fala muito, com muito pouco. E o que é mais incrível, ele fala de uma forma legível, sem aquele academicismo, sem os floreios intelectuais muitos, mas está lá tudo embutido, a sua intelectualidade, a sua regra está lá. E por que é tão importante Emmanuel? Porque ele, primeiro, ele nunca abandonou o Chico. Ele sempre ficou com o Chico desde o início, lá no Riacho, em Pedro Leopoldo, no momento em que ele só estudava a voz do Emmanuel. E até quase alguns anos antes de Chico falecer, e Emmanuel vem a reencarnar e para César. Ele ficou o tempo todo com o Chico. Então ele foi aquele espírito realmente que protegeu o espírito protetor, que ficou ao lado do Chico, balizando e gerenciando a obra do Chico, gerenciando tudo aquilo que aconteceu no Chico. Como todo espírito nobre, nunca interferindo diretamente, só dando lições. Né? Por exemplo, a obra que ele assina no livro aqueles dois indivíduos da revista Cruzeiro, é verdade. Ele podia muito bem falar hoje que esses dois indivíduos são Cruzeiro. Não falou. E não falava mesmo, porque ele queria saber qual era a reação do Chico. E ele fala uma coisa muito interessante, vaidade, Chico. A vaidade te traiu. E então a vida do Chico também foi aprendizado. E Emmanuel veio ser aquele espírito que vem junto com o Chico, alicerçando a obra do Chico, dando base ao Chico, fazendo também a sua evolução moral e espiritual. Mas o que é mais importante, trazendo os evangelhos do Cristo a uma nova plataforma, a um novo entendimento, a uma nova explicação, muito mais elaborada, uma leitura mais profunda dos evangelhos do Senhor. Vinho de luz é assim, caminho, verdade e vida é assim. Vocês podem ver assim, pequenas estrofes da parte do Novo Testamento, dos 4 evangelhos canônicos e algumas cartas de Paulo. Pequenas estrofes que Emmanuel desdobra aquilo num floreio maravilhoso, que qualquer gurizinho de 12, 13 anos que lê vai entender, que tem um pouquinho de maturidade intelectual e espiritual, vai entender o que ele está querendo dizer com aquele pedaço. Por isso que Emmanuel é tão importante. Emmanuel é um mentor espiritual do Chico, acompanhou ele em quase todos os trabalhos. Presença constante e assídua. Inicia os trabalhos com um livro de mesmo nome, Emmanuel. Esse livro de 38, poucos espíritas leram, mas é um espírito de escola tão fantástico que nesse livro ele dita o que ele vai fazer nas próximas décadas. A gente só consegue entender depois quando a gente lê os outros livros, os ramaretes dos próximos livros. É o pensamento de Emmanuel brindado com o do Cristo. É o pensamento cristão de um indivíduo que ele traz à tona, fala sobre ele. E logicamente a série de romances baseado nas suas. Mas então, para entender, esse indivíduo tinha que se contar a história dele, mas não a história de uma reencarnação qualquer. E isso é muito interessante, porque também nos dá uma qualidade para aquilo que serve às nossas existências físicas. Dele lá no primeiro livro, que são as próprias experiências físicas e de reencarnações pelo próprio Emmanuel. O primeiro dele, eu devia ter colocado passo a passo para ver. Há 2000 anos, é de 1939, conta a história do orgulhoso senador Publio Lentulus e a derrocada total de sua família. Ele vai perdendo os bens mais preciosos que ele tem, que são os amores que ele ganha no Grande da Vida. A sua esposa que morre no lugar da escrava, que vai para
para a arena romana, morrer no lugar da escrava. Ele não entende aquilo. A filha aqui... E lá o indivíduo, o filho que é raptado por uma bendita, uma vingança que ele teve lá atrás quando ele conhece Jesus, e Jesus o convida, a filha que foi salva pelo próprio Jesus num milagre, e ele não acredita, e Jesus chama ele, você tem 2 oportunidades, dá o nome do livro, agora ou daqui a 2 mil anos. E o Emmanuel só foi entender quando ele recebe do próprio Cristo, para ele poder alicerçar a obra de Francisco de Assis, de Francisco Cândido Xavier. E aí ele entendeu, você vem comigo ou você vai esperar 2 mil anos? Jesus fala assim, ele espera 2 mil anos. E lá até ele é cegado pelo seu próprio filho, que é levado, ele é raptado de sua casa, então ele perde toda a sua família. E morre completamente cego, e louvando a Jesus pela primeira vez. É uma vida extremamente densa. Um livro fantástico. Fantástico. 50 anos depois, ele volta nessa segunda reencarnação, agora ele como escravo acessório. Né? E lá, dessa vez, quem vai morrer no cadafalso é ele. Mas antes dele, ele substitui a Policarpo, que era o palestrante nas catacumbas romanas, que é levado junto com sua família a morrer no ciclo romano. E quem substitui Policarpo é Emmanuel, e depois ele mesmo vem a ser preso e morre junto com seu filho. Policarpo é nosso querido Allan Kardec, que morre com seus 2 filhos nos braços, sua esposa cantando e louvando o Senhor. E nós vamos entender uma frase, aquela frase, Chico, você ainda é uma planta muito tenra que não sobrevive aos tempestades mais vorazes. Você não é capaz ainda de morrer e de ser preso por Nosso Senhor, no nome de Nosso Senhor. Mas aí eu pulo e conto a história de Paulo Estevam, que é da mesma época. É a história de Paulo de Tarso, de Saulo de Tarso, que mata Estevam. Um livro fantástico. Pois aí no meio, não pertence à obra, à vida de André do Emmanuel, mas renúncia sim, e vem novamente numa nova reencarnação dolorosa a resgatar os filhos perdidos. Aqueles filhos lá de 2 mil anos atrás. Então a gente percebe que o fulcro de dor que o Emmanuel passou, a perda de todos os valores que ele tinha como família, como propriedade, como orgulho, vaidade intelectual, ele vem abaixo quando ele conhece com essas 3 obras. E aí a gente entende o livro primeiro, Emmanuel, o seu pensamento. São livros acuchetados. Como esse indivíduo pode ter chegado a isso? Como aquele indivíduo orgulhoso, vaidoso, presunçoso, né, da sua posição social que tinha no mundo do Império Romano, vem a se transformar nesse indivíduo, e depois vem como o padre Manuel da Nóbrega, né, junto com o nosso querido Anchieta, aqui no Brasil, foi a sua última reencarnação aqui no Brasil. Né? Então é um indivíduo que tem uma longa história, e essa história pertence a cada um de nós também. Cada um de nós pode passar pela escala de Emmanuel sem precisar sofrer as dores que Emmanuel sofreu. É isso que ele vem nos contar. Não há necessidade da rinha de dor a qual eu tive que passar, de ver os meus mais caros no sofrimento, na morte, na angústia, para poder conhecer o Senhor Jesus Cristo e a misericórdia do Mestre. É isso que o Emmanuel nos traz na sua obra. E ele vem elencar isso e vem explicar junto com a obra que vem para depois. Emmanuel se destaca principalmente em sua veia prodigiosa e conectar de forma lúcida e inteligente os evangelhos do Senhor, trazidos e vivenciados pelo Mestre Jesus. E suas considerações luminosas no contexto espírita, ele consegue fazer esse link generoso, muito bem montado. Não são textos longos, são textos digeríveis. Pode ser consumido diariamente, pedacinho por pedacinho, a obra que a gente vai dizer agora, que é essa aí. Essas obras, praticamente, elas trazem o cristianismo sobre as vestes, vestidas com uma nova roupagem do Consolador prometido pelo Mestre lá na Santa Ceia, lá na última ceia, que nos enviaria o Consolador, e chegou. E é a obra de 41, Consolador. Caminho, Verdade e Vida, de 49,
pão nosso, roteiro, palavras de Emmanuel, fonte vivas, são livros que devem ser lidos por todos nós, devagarzinho, digerido, palavra por palavra, riscadas, discutido. Se vocês fazem Evangelho no Lar toda semana nas suas casas, apresentei uma pequena passagem de um desses livros, vocês vão ver o que vai virar as discussões na sua casa. Mas discutam mesmo, façam. E tem mais. Esse é só um pedaço. Mas a obra do Chico é muito mais grandiosa. Essa é a parte em que ele se dedicava, praticamente ele tinha em comum, junto com os espíritos, com André, com Emmanuel e com os outros espíritos, geralmente na parte do dia, a qual ele se concentrou muito do seu tempo, logo depois da sua aposentadoria, a qual ele se deu na Secretaria de Agropecuária do Estado de Minas Gerais, né? A qual ele conseguiu se aposentar. Os trabalhos de atendimento fraterno dele é alguma coisa que não tem par. Imagine a quantidade de indivíduos a qual esse recebeu, conversou um por um. Esse é o maior trabalho de Chico. Dos 450 livros psicografados pelo médium, o médium atendeu em toda a sua vida de trabalho, ao próximo, milhares de brasileiros, que buscavam a cura de suas moléstias, o qual a medicina não dava guarida. Somente o Senhor pode quantificar a quantidade de corações consolados e renovados pelos seus gestos de carinho e amor, baseado em uma das maiores representações da moral da vida que o Cristo pregou na terra. Ele fez isso com todos. Tem histórias aos montes, ficaremos aqui o dia inteiro contando histórias do Chico, das mais benevolentes possíveis, e dos exemplos que ele dava a cada um. E a vivência de cada história que se passava, e a vivência que cada um passava por ele, é ímpar. Eu conheço várias. Uma que a gente pode contar é uma que eu gosto muito de contar. Um rapaz chegou para ele e falou assim: Chico, eu tenho uma amiga que está com um problema. Eu vou lhe contar. Ele conta a história do Chico. O Chico pacientemente escuta a história do Chico. Aí Chico, na sua mediunidade lúcida, fala assim: vamos retificar a história. E conta a mesma história para o indivíduo que regala os olhos, porque ele sabia a história verdadeira. Ele queria simplesmente fazer um exame de consciência, uma tentativa de afogar, dar um freio à sua consciência, uma anestesia de consciência, e queria o aval do médium. E o médium conta a história verdadeira para ele. E daí no final, quando o médium termina, o Chico termina de contar, ele devolve a pergunta: então, o que você acha? O indivíduo se levanta e vai embora. Essa era a mediunidade. Essa era a obra do Chico. Em toda a circunstância, em todo esse envolver, que são circunstâncias complexas, extremamente complexas, tem uma assistência prodigiosa de indivíduos que estão ao lado dele, e que ele capta isso de uma forma magistral e consegue dar o fim útil e certo para cada conversação. Esses eram os atendimentos fraternos que o Chico fazia, sem nunca ofender, sem nunca acusar ninguém, muito pelo contrário. E eu gosto muito de falar isso, essa passagem dele, que ele tinha as pessoas quando vinham, ele passava e cumprimentava. Muitos ele não conseguia conversar mesmo, mas muitos vinham cumprimentar, tinha a fila de cumprimentos. E as pessoas tinham o hábito de, ao cumprimentar, beijavam as mãos do Chico. E ele, novamente, voltava e beijava as mãos do indivíduo novamente. E isso eram tantas, imagina 2.000 pessoas. Uma fila. O lábio dele muito fininho, tinha um lábio fino, começava a sangrar. E aí os amigos dele do Chico: por que você faz isso? Por que você beija as mãos desses indivíduos? Ele falou assim: eu beijo as mãos desses indivíduos porque eu não consigo beijar os pés, porque as minhas costas doem. Percebe? O nível ao qual ele se colocava no indivíduo, se colocava no indivíduo inferior, com serviçal mesmo, como irmãos. Essa é a obra do Chico. Não importa quem fosse, a humildade estava estampada naquele homem. E isso é a maior obra que ele nos entregou. A humildade a qual ele entregava aos seus trabalhos, a dedicação e o amor que ele tinha por cada indivíduo que aparecia lá, seja fosse ele qual fosse. Palavras de consolo. Palavras de consolo. Na maioria das vezes, nós somos verdadeiros
juízes ferozes dos nossos irmãos quando a gente tem que dar uma opinião espírita sobre alguma coisa que está acontecendo na vida deles. Não devemos ser ferozes inquisitores, né? Provocando uma palavra que às vezes fere e que às vezes até deixa o indivíduo mais apavorado, mais desesperado do que consolado. Temos que ter a capacidade de consolar as pessoas que nos procuram no atendimento. Carta de filhos mortos a mães inconsoláveis. Milhares. Quantas? Nós podemos quantificar aqui, aquilatar o quanto uma mãe que sofreu, perdeu um filho e tem a idade, e ao encontrar uma carta, que ela percebe que é seu filho por dados que estão ali escritos, e que seu filho está bem no mundo do lado de lá, e o consolo e a paz que encontra o coração dessa mãe, a gente pode qualificar, a gente pode encontrar pagamento, valor pecuniário em dinheiro que isso possa custar. A gente tem uma quantidade. Recursos materiais a quem pedia. Ele se rejeitou. Eu falei aqui na semana passada que ele se rejeitou unanimemente quando tentaram fazer isso lá, e se separou e fundou a Casa da Prece em 75, quando a casa cresceu demais, depois do mundo pingar fogo, eles faziam tudo a casa, porque queriam ter um CNPJ, porque queriam ter donativos em dinheiro, a casa cresceu. E aí eles concediam esse dinheiro fora. Por quê? Porque no mesmo sentido que não se podia tentar evitar, o brasileiro tem essa mania de pagar os favores espirituais que recebem nas casas, seja qual for. É uma modus operandi do brasileiro. Então aquele negócio de levar galinha, levar dinheiro, era muito comum, ficava realmente. Terminava a sessão, o encontro de se formava uma segunda fila das pessoas que vinham pedir. E tudo que havia sido engaiado era doado. Muita coisa. Dinheiro que se colocava nos bolsos, de verdade. Diversos relatos de pessoas colocando dinheiro nos bolsos do Chico. E logo na sequência vinha um indivíduo pedir assim: não tem dinheiro para comprar um remédio para minha filha. Está passando necessidade, não vai morrer sem comprar um remédio. Enfiar a mão no bolso, encontrava lá o dinheiro, está aqui. Entregava. Muitos relatos desse tipo. Né? Muitos. Sorriso e beijo. Nós não encontramos uma cena desse indivíduo no armário. Uma cena desse indivíduo enfurecido. Uma cena desse indivíduo com uma cara carancuda ou mal-humorada. E sabia que a psicosfera gerada por uma cara negativa, uma cara casmurrenta, uma cepipe de ódio, uma bravata de raiva, o quanto de energia negativa isso nos acumula e nos destrói e nos põe doentes literalmente dos nossos tecidos. E aqui eu ficaria o dia inteiro para enumerar. Nunca se encontrou um dia sequer, um momento desse indivíduo com uma cara carancuda. Sorrisos e beijos a todos. Afetividade total a quem quer que fosse. Essa é uma obra fantástica de uma vida. Poucos de nós podem se igualar. Por isso que é difícil atacar a memória dele. Por isso que é difícil. E olha o cristiano, como tempo. Dá uma pesquisadinha. Dá uma pesquisadinha, vocês vão ver coisa horrorosa. E para finalizar, a maior obra que o Chico fez foi para ele mesmo. E ele nos faz isso. Ele trouxe a Jesus na sua existência. E essa é a obra que cada um de nós tem que levar para nossas vidas. Trazer Jesus verdadeiramente nas nossas existências e fazer aquilo que Paulo de Tarso e Maria de Magdala entenderam também. Não sou eu quem vivo, Jesus vive em mim. Mas é Jesus que vive em mim. Essas palavras fazem uma vida inteira, talvez milhares de vidas que nós ainda possamos viver, renitentes no sofrimento, na dor, enquanto nós não entendemos que esse é o verdadeiro trabalho que nós temos que fazer em nossas vidas. Trazer Jesus Cristo em nossa vida. Muito obrigado, que eu possa ter dado para você de norte, sul, leste, oeste. Não tenho aqui interesse em intenção de fazer um compêndio da obra dele, seria bravado, seria ingenuidade da minha parte fazer isso, mas dá a vocês um norte a ser seguido, né, na obra do Chico. Uma boa viagem para vocês, que vocês possam fazer também o seu norte, sul, leste, oeste. Muito obrigado.